Oi para todo mundo, falando da Parashá do Rabbeinu Roni Hadid. A gente está aqui na Parashat Tzav. Parashat Tzav é também a Parashá da semana e também o que se chama de Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol é o Shabbat que prevém a festa de Pesach e tem várias explicações por que é chamado de Shabbat Hagadol. A mais famosa porque está escrito em Anochi Sholach et Eliyahu Navi beyom bo Yom Hagadol ve'anorah Yeshiv lev avot arbanim velev banim alavotam. Tradução: é a última profecia, né, que a gente encontra no Nach, na Bíblia, que traz que Deus vai enviar Eliyahu Navi nos últimos dias, prevendo, né, anunciando a vinda do Mashiach, e ele vai devolver o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, e as pessoas vão voltar a trabalhar a Deus. E a mais popular explicação é que os rabinos nas sinagogas nesse Shabbat dão um discurso muito longo. Então vira o Shabbat Hagadol, que eles falam sobre as alachot. Acaba virando o Shabbat comprido. Shabbat comprido. Shabbat Hagadol é o grande, né? Que o costume é que os rabinos dão uma palestra sobre as leis de Pesach, para reavivar um pouco as leis de Pesach nas pessoas. Em alguma drashá também, alguma conferência também um pouco sobre a ética, sobre ideias e filosóficas de Pesach, e assim para diante. Dentro da Parashá, Parashat Tzav sempre tem alguma coisa que tem a ver um pouco também com o tempo de Pesach, e é que dentro do Bet HaMikdash a gente tinha vários tipos de korbanot. Tinha o korban animal, tinha o korban também de tzmachim, vegetal. E o korban vegetal é o korban que se chama mincha. E aqui na Parashá se traz a Torá mincha, essa Torá, essa é a maneira, né, como deve ser feito o mincha. Akrevot bnei Aaron lifnei Hashem b'pnei hamizbeach. E se tirava uma parte da mincha, como se fala, do trigo, né, do cereal que foi está sendo usado. E de qualquer maneira, o que sobra dela, os kohanim podiam comer, mas você não pode deixar ela se fermentar. Ou seja, tinha uma proibição no templo de usar qualquer pão de fermento, fora saía dessa regra geral, os pães de Shavuot, né, que se traziam, que já eram fermentados. Mas outros pães sempre eram sem hametz, sem ser fermentados. Quer dizer, essa ideia de não se fermentar não está só na saída do Egito, na proibição do hametz, de não comer pão nessa época. No Beit HaMikdash, como se fosse o ano todo, é Pesach, mais ou menos, né? Essa seria a ideia. Por que realmente tem essa necessidade no Beit HaMikdash de fazer Pesach o ano todo, fora Shavuot? Alguns dos nossos comentaristas eles já se ocuparam com essa questão, porque essa história do Hametz, um dos grandes comentários sobre isso é do rabino Rafael Hirsch, que ele tenta explicar qual é a ligação entre essa proibição que a gente tem em Pesach e essa proibição, como você colocou, de trazer oferendas vegetais fermentadas. E o que isso significa tudo isso e qual a ligação dessa coisa toda? Aí eu vindo para cá, eu vi bancas de Agalat Kelim, como você falara isso agora? Vindo para cá. Agalá é quando você cacheriza utensílios que foram usados, né, para coisas proibidas, no que se trata a Pesach, utensílios que foram usados com hametz, com coisas fermentadas. Agora tem que ferver, de acordo, cada um tem a sua lei, para poder tirar aquele gosto, uma coisa fermentada. E aqui perto, eu vi numa esquina, tinha uma bancada lá, e tinha gente esperando. Para poder cacherizar os utensílios para a Pesach. E essa semana todo o Am Israel está ocupado, aqui em Israel, em Jerusalém principalmente. A gente vê as pessoas trabalhando e tirando hametz, e é uma proibição muito grande na Torá, essa proibição, ao ponto que geralmente as proibições da Torá, né, elas são uma medida de kezai, de 27 gramas ou algo assim, que menos que isso não é considerado uma proibição, e o hametz é uma proibição muito rigorosa, que mesmo uma partícula muito pequena é problemática, a pessoa não pode comer em Pesach, é um assunto muito, e também no templo também, é a mesma restrição. Qualquer pedaço de hametz que cai numa panela, não interessa a quantidade, vai ser proibida, a panela toda está proibida de ser comida, porque não tem quantidade para hametz. E é muito grande essa proibição.
E a única proibição que a gente encontra, que é parecida com essa, que ajuda a explicar toda essa história aqui, é a proibição de Avodah Zará, de idolatria. É a única proibição da Torá que também ela não tem medida mínima, além do Hametz. Vamos dar um exemplo para alguém. Vamos dizer que alguém tinha uma estátua, e essa estátua é uma coisa proibida, é um hefetz, é proibido, e mesmo um pedacinho dele é proibido. Uma estátua de idolatria. Uma estátua de idolatria, e mesmo um pedacinho dela é considerado idolatria. E tem outras coisas que também, quando se misturam, que tem idolatria, a idolatria é mesmo uma partícula pequena. E o Hametz é o único, essa coisa fermentada em Pessah. Durante o ano a gente pode comer pão como a gente quiser, mas em Pessah existe um paralelo estranho entre o Hametz e a idolatria. E o que isso quer dizer? Então, voltando ao Rashar Hirsch, o Rashar fala uma coisa muito interessante. O Rashar Hirsch, o Rabino Rafael Hirsch, ele acha que o pão que a gente come normalmente, que é fermentado, ele é o pão da soberania. Ele é o pão da pessoa que ela é livre. Que ela pode esperar, o pão pode fermentar, e você pode comer ele quando você quiser, quando você pode, com todo o comodismo. E o pão que não é fermentado é o pão que a gente abre, a gente aponta para ele no início do Seder, de Pessah, a cerimônia do jantar do Lela Seder. A gente fala Halach Ma'aniah, esse é o pão pobre que comeram nossos antepassados no Egito. Esse pão pobre é o pão da escravidão, que os escravos não podiam esperar para fermentar ele. Hoje em dia o pessoal diz que pão pobre é porque custa caro, né? Depois que você compra ele, você fica pobre. Isso tem a ver. Então, no templo, mas é engraçado que no templo também se come esse pão pobre. Porque o que tem a ver com esse pão pobre também no templo? E não comer o pão da soberania. Então, o Rabino Rafael quer dizer que o pão pobre é o pão de alguém que está subjugado a alguém que não está livre. Apesar que antigamente a gente estava subjugado aos egípcios, no templo a gente quer denotar que a gente está subjugado a Deus. Isso é o simbolismo que o Rabino Rafael ele acha no simbolismo de não comer hametz dentro do Beit HaMikdash, que é o shiabud, é que o nosso trabalho está dedicado a Deus, nosso jugo, a nossa submissão a Deus, perante Deus, ela se simboliza no templo, nesse sacrifício vegetal, que também é sem fermentação. Agora, se é assim, a pergunta é por que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote aqui, é verdade que depois que a Torá aqui descreveu para a gente que essa oferenda vegetal ela não é fermentada, ela fala que o Kohen Gadol traz ela. E na verdade existe duas oferendas vegetais aqui que a gente vê. Uma é um que é trazido diariamente, que o Kohen Gadol ele fazia metade de manhã e metade de tarde, é o Tamid da Mincha, que ele era metade. E também é o mesmo, tem uma ambiguidade, os comentaristas não conseguem separar exatamente, mas é o mesmo, eles chama Minchat Hinur, que é da consagração. O Kohen novo, quando começava a trabalhar, ele também trazia uma minhá dessa. Uma minhá vegetal não fermentada também. E essa mesma minhá é a minhá que o Kohen Gadol traz todo dia, metade de dia, metade de tarde. Mas tem gente que fala que essa que ele traz geralmente é a da consagração, e fala, não, essa minhá que está falando aqui é a que consagra o Kohen novo, e o Kohen Gadol traz todo dia. Para mostrar que todo dia é um dia novo, é uma renovação. Ele está sempre se renovando. Ele está se renovando. Como se fosse uma cerimônia refeita ao Kohen Gadol. O Rabino Rafael fala o contrário, que é o contrário. O que a Torá está falando é dessa vegetal diária. E que o Kohen, do consagração, usa do diário para mostrar para ele que o trabalho dele tem que ser diário. Um é Tamdol. Agora, de qualquer maneira, o que tem a ver tudo isso misturado e tudo que a gente falou aqui? De novo, o Rabino Rafael Hirsch, lendo o comentário dele aqui até o final, ele diz que isso que o Kohen Gadol ele se consagra e todo dia ele traz justamente essa oferenda vegetal, que ele é subjugado, que ele se submete ao trabalho divino. O minhá ele está relacionado, cada korban de maneira espiritual e profunda,
ela está relacionada a algum aspecto da vida humana. Por exemplo, pelo Zohar, pelo livro do Esplendor, que é um dos livros principais da Kabbalah, ele diz que o Korban Olá está relacionado a pensamentos positivos e negativos. Tanto é que ele é totalmente queimado o Olá, que a pessoa não pode ter pensamentos negativos. E o Tikkun, o conserto, o pensamento negativo, é o Korban Olá. E o Mincha, o Rabino Rafael Irish quer dizer que está relacionado aos nechassim, aos bens da pessoa. Que a pessoa ela tem que aprender a que os bens dele estejam subjugados, relacionados, direcionados ao serviço divino. O Mincha? O Mincha. O Mincha você oferece ele, você dá um pouquinho. Representando a tua abundância material. A tua abundância material também a Deus. Exatamente. O que sai da terra, aquilo que é a produção humana, per excellence, que é o cereal que você colheu e que você transformou em pão, isso é trazido perante a Deus. E o Kohen Gadol, porque ele é consagrado nisso, porque todo o trabalho dele é consagrado para Deus. E isso é o símbolo. E também diariamente ele faz isso, que o trabalho dele consagra todos os bens materiais dele para Deus. E a gente também em Pessach, que a gente também não come hametz, também é a consagração nossa para Deus. Existe um pensamento quase cínico de dizer que nós éramos escravos do faraó no Egito e agora nós somos escravos de Deus. Que na verdade nós não fomos libertos. Nós fizeram com a gente avarat balut, transmissão de posse. A gente pertencia ao faraó, e ao ponto que Deus, de maneira elegante, ele não tira a gente à força, ele tenta tirar a gente através de que o faraó ele permita isso, porque está acontecendo uma transmissão de propriedade. A propriedade está passando do faraó para Deus. Isso já os filósofos disseram que não existe liberdade completa. O homem é sempre escravo de alguma coisa. Talvez por isso que vê esse Lechem Oni, né? Sim. E justo no momento mais libertador do povo de Israel que está saindo, tem a ordem, não, vocês vão comer matzot só. Vocês vão comer mostrando que a gente está agora... A gente não está liberado, a gente está se liberando talvez internamente com as nossas tendências naturais, Sim. com a alma divina que a gente tem, que é isso que é a vontade que ela quer fazer. Em termos materiais, o que a gente vai fazer no dia a dia, a gente não está liberado. Pelo contrário, a gente tem obrigações novas perante Deus. Mas para ninguém ficar muito pessimista, que nós somos escravos completos agora de Deus, é bom lembrar uma coisa que a gente já falou aqui, que a palavra em hebraico para liberdade tem Hofesh e tem Hirut. Hofesh é você fazer o que você quer, e Hirut é você fazer o que você acha que você tem que fazer. É o Hirut, que é a liberdade sobre a má inclinação. É você ser servo divino. Alguém que é servo de Deus, ele é a liberdade completa. Ele está liberto dos lados mais, instintos mais animais Herut dele. Poderia trazer talvez autonomia, né, Herut? É uma autonomia ética da pessoa. Igual os sábios falam, que a gente já falou aqui, é o que não leia o que está escrito Harut ala Luchot, ela Herut. Não leia o que os mandamentos estão gravados na tábua da lei, que a palavra gravação em hebraico é Harut. Leia, eles brincam com essa palavra, e leia Herut, que você está liberto pelas palavras, que essas palavras, esses mandamentos vão te libertar. Te libertar de quê? Da tua má inclinação, do teu lado mais animal, e você vai poder ser uma pessoa eticamente livre. Se quiser, Bezrat Hashem, possamos passar então esse Pessach eticamente livres também, aproveitar a humildade que a Matzot vem ensinar para a gente também, e aproveitar a alegria de passar adiante para as próximas gerações também, a felicidade de ser servos do verdadeiro chefe do mundo. Shabbat Shalom. Pesach Kasher V'Sameach.